bola rolando para o Clube Náutico Capibaribe. Alô, Antônio Gabriel. Fala, Ed, um abraço pra você, boa noite pra quem tá ligado com a gente aqui na Rádio Jornal, nesse Bola Rolando. Náutico hoje teve mais um dia de trabalho no CT, visando o compromisso de domingo, às 7 da noite, no Estádio dos Aflitos, contra o CRB. Partida válida, Ed, pela 7ª e penúltima rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. E antes da gente falar até do dia do Náutico, das principais informações, colocar a tabela do Nordestão, porque ontem aconteceu o complemento da 6ª rodada, como você bem sabe, Ed, 2 jogos que acabaram beneficiando muito o Náutico. O 13, que era um dos principais, ainda é, né, um dos principais perseguidores do Timbu no G4, ficou no 0-0 com o Botafogo da Paraíba em casa, no Estádio Amigão. E em casa também o Itabaiana, outro perseguidor da equipe do Náutico, acabou perdendo pelo placar de 4-3 para o Maranhão. Então o Náutico acabou permanecendo no G4 do Grupo B da Copa do Nordeste, quarto colocado com 6 pontos, Ed. Rapaz, é interessante isso que você coloca, porque na rodada anterior, a essa rodada que você acabou de falar, o Náutico conseguiu se manter no 4º lugar graças a uma incrível combinação de resultados. Isso. E aí ele se manteve na 4ª colocação. Era verdadeiramente uma coisa muito difícil ele se manter na 4ª colocação, mas os resultados paralelos contribuíram todos. E agora, como você falou, teve o 13 empatando em 0-0, teve o Itabaiana perdendo de 4-3. Melhor pro Náutico, né, Antônio? Melhor pro Náutico. Só pra gente ilustrar, na 5ª rodada, que foi a rodada anterior, o Náutico perdeu pro River por 1-0, o Itabaiana perdeu pro Vitória por 3-1, a Juazeirense perdeu pro América de Natal em casa por 2-1, o 13 perdeu pro Maranhão por 1-0 e o ABC ficou no 2-2 com o CRB, ou seja, todo mundo que o Náutico precisava que não ganhasse, de fato acabou não ganhando. E o Náutico se manteve no G4. E acabou acontecendo a mesma coisa nessa 6ª rodada, depois do empate do Náutico contra o Sport lá na Arena de Pernambuco. Enfim, o Náutico não tem nada a ver com os outros, né? Essa é a grande verdade, mas precisa melhorar e muito essa campanha na Copa do Nordeste, viu, Ed? 6 jogos, 6 pontos, 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas, 6 gols marcados, 6 gols sofridos, aproveitamento inferior a 35%, são 33% de aproveitamento apenas para o Náutico, que não vence no Nordestão há 4 partidas consecutivas. É verdade, esses números que você acaba de passar, eles são um retrato de corpo inteiro daquilo que o Náutico está representando no momento. Por isso a insatisfação do torcedor com o treinador, por isso as críticas. Então tem que se melhorar muito, né? Tem que se buscar aí melhorias em vários setores da equipe. Chegaram reforços, a diretoria terminou promovendo a chegada desses 4 jogadores, 2 já estrearam, e vamos ver como é que vai ficando o Náutico, né? O Náutico precisa melhorar a sua criatividade, a sua mobilidade, precisa ser um time mais compacto. Tá faltando muita coisa, principalmente nesse ataque, viu, Antônio? Com certeza, Ed. E ainda dentro desses números da Copa do Nordeste, é um dado impressionante o fato do Náutico não ter vencido em casa ainda na competição, né? 3 partidas, você tem um empate em 0-0 com o Ceará, derrota por 1-0 pro Botafogo da Paraíba e a derrota pro River por 1-0. Então o Náutico vai ter essa oportunidade, mais uma, de pelo menos conquistar a primeira vitória em casa, vitória diante de sua torcida na Copa do Nordeste. É impressionante o desperdício de pontos do Náutico dentro de casa, né? Impressionante, impressionante. Foi até um ponto que a gente colocou na coletiva hoje com o Matheus Santos, o zagueiro do Náutico, inclusive daqui a pouco a gente chama ele, que é o nosso convidado. O fato do Náutico estar com vida resolvida, entre aspas, no Pernambucano, porque chegou à final, garantindo vaga na Copa do Nordeste do ano que vem na fase de grupos, garantindo vaga também na Copa do Brasil do ano que vem. Tá com a vida resolvida no Pernambucano, tem a final contra o Sport, mas chegou à final, já é um grande feito. Mas na Copa do Nordeste é justamente o contrário, né? O Náutico fazendo uma campanha que não é nada boa. Aliás, antes da gente falar de ataque, antes da gente falar dessas peças novas, de tudo isso para esse jogo contra o CRB, vamos chamar o Matheus Santos, o nosso convidado, falando sobre essa campanha do Náutico, esse desejo do Náutico de melhorar na Copa do Nordeste. Acredito que viemos fazendo um bom trabalho, fizemos um grande jogo contra a equipe do Sport. Sobre o próximo jogo de domingo, acho que se a gente entrar do mesmo jeito que a gente entrou com o Sport, com vontade, confiança em cada um, fazendo o que a gente faz no dia a dia, tem tudo pra gente ganhar contra o CRB e buscar a classificação.
E sobre o ataque, eu acredito que não vejo nada de mais não, porque tá dando tudo certo. Estamos na final do estadual, não perdemos nenhum clássico esse ano. Então, creio que o ataque nos ajuda muito, porque a marcação começa lá na frente, não só lá atrás, né? Ele nos ajuda bastante, sustenta lá. Então, nós somos um grupo. Eu acho que quando ganha, ganha todos, e quando perde, perde todos. É que hoje no futebol brasileiro, a obrigação, né? Dizem que a obrigação é vencer em casa, mas fora de casa, eu acho que é mais difícil de jogar, porque você tem o apoio da torcida adversária contra você. A gente faz bons jogos, contra o Vitória lá, fomos com um time mudado, todos que entraram aproveitaram a oportunidade. Então acho que agora no domingo a gente tem tudo para buscar essa primeira vitória e encaminhar a nossa classificação. Pronto, tá então o Matheus Santos, zagueiro da equipe do Náutico, aqui nesse Bola Rolando, Ed. Tá, vamos falar então do que o Náutico tem de problemas, quais soluções o Alan Al pode buscar para esse jogo contra o CRB. Primeiro sobre os problemas. Sim. Evandro retorna para esse jogo contra o CRB, é uma peça que fica à disposição, mas Bárcia e Joécio não retornam, não devem retornar, aliás. Esses são os grandes problemas. O Bárcia... Essa coisa do Bárcia, principalmente, né? Pois é, o Bárcia tá com esse problema na parte posterior da coxa, né? Foi feito até disse na última quarta-feira, na nossa pré-jornada aqui no Screte, que o Bárcia já tinha feito exames que colocaram ele numa situação melhor, né? Próxima de uma liberação antes do jogo contra o Sport, e que a ideia era ter o Leandro Bárcia à disposição contra o CRB. Mas o Leandro Bárcia segue fazendo transição física, o Joécio também, então são hoje jogadores improváveis para serem relacionados para esse jogo contra o CRB. Coloco improvável porque eles podem apresentar uma melhora amanhã, participar do treinamento e já ir para o banco de reservas para ser opção. Mas é improvável que esses jogadores retornem contra o CRB. Evandro tá de volta, como eu falei, já é uma boa notícia para o técnico Alan Al. E o Lohan é outro problema, viu, Ed? Porque o Lohan tá com um problema muscular e não foi estabelecido, pela informação que a gente obteve, o prazo de retorno para ele. Ele já ficou de fora do jogo contra o Sport na quarta-feira passada e deve ficar de fora desse jogo contra o CRB também no Estádio dos Aflitos. Então, é mais um desfalque para o técnico Alan Al. Em compensação, ele teve a estreia do Souza contra o Sport, que acabou sendo uma estreia muito boa. Então, o Náutico ganha o Souza no meio-campo com essa ausência do Lohan para fazer a função de cabeça de área. Sobre os outros dois contratados, Thiago Lopes e também o Gustavo Maia. Esses dois jogadores já estão integrados ao elenco no CT, hoje já fizeram parte da movimentação da atividade, só que são atletas que viam num nível de utilização baixo, então falta ritmo de jogo para o Gustavo Maia e para o Thiago Lopes. Por mais que sejam regularizados e inscritos na Copa do Nordeste, não devem ser relacionados para esse jogo contra o CRB. Então, não deve ser contra o CRB que a gente vai ver essa estreia de Thiago Lopes e também do Gustavo Maia com a camisa do Náutico. Mas, se a gente for pensar no time, Ed, vamos lá. Wagner no gol, Arnaldo, volta o Rafael Vaz para a zaga junto com o Guilherme Matos ou o Matheus Santos e o Diego Matos na lateral esquerda. E aí o meio-campo tem o retorno do Patrick Alan na armação e os dois volantes, do meu ponto de vista, devem ser Marco Antônio e Souza. Gosto até dessa configuração do meio-campo do Náutico, acho interessante. Paulo Sérgio centralizado. Gostei do jogo do Luiz Paulo como ponta esquerda e acho que ele continua na equipe titular, tá? E do outro lado, o Cléo Silva deve ganhar sequência, viu, Ed? O Náutico precisa realmente buscar essas alternativas. O Luiz Paulo a gente já vinha cobrando, né? Uma entrada de frente, que ele estava entrando sempre no transcorrer do jogo e estava mostrando que com a entrada dele o time termina melhorando um pouco. E ele não foi mal no último jogo não, né? Ele se apresentou para o jogo, né? Não, o Náutico, sinceramente, Ed, eu enxergo que o Náutico, no jogo contra o Sport, apresentou algumas evoluções, tá? Não foi nada vistoso, não foi nada que
dê confiança plena no torcedor. Até de que... porque o jogo em si não foi nada muito agradável. Não foi. Sendo muito sincero, não foi. Mas assim, o Náutico apresentou algumas evoluções. Eu acho que no segundo tempo o Náutico foi mais propositivo, conseguiu chegar ao ataque, principalmente nos últimos 15, 20 minutos de jogo, construindo jogadas. Mas pra mim a grande evolução e o grande ponto que eu enxerguei como algo positivo de fato, foi a questão do Náutico se impor em termos de marcação. O Náutico fez questão de marcar a saída de bola do Sport, fazer essa linha mais alta, pressionar o adversário. Isso pra mim foi um ponto muito positivo, já foi uma evolução, mas como eu disse, nada muito vistoso em relação ao que o que o torcedor deseja, o que a gente cobra também, deseja ver o Náutico atuando dentro de campo, principalmente visando a Série C do Brasileiro. Então é um time ainda, Ed, que pra mim tem margem de evolução, principalmente com a chegada desses atletas, principalmente com a chegada de um Souza para encorpar o meio-campo. Se o Cléo Silva... o Cléo ficou um pouco desconectado do jogo na maior parte do tempo que esteve em campo contra o Sport, mas aí eu coloco por vários fatores, né? Estreia, conhecendo ainda os companheiros de equipe, ritmo de jogo, tudo isso acaba pesando, um clássico que ele estreia. Então não dá pra gente fazer muitas afirmações a respeito do Cléo Silva, não. Mas é um jogador que pode ajudar. O Gustavo Maia também. E minha grande dúvida fica sendo o Thiago Lopes. A única coisa, Ed, que eu questiono, até mesmo da fala do Matheus Santos agora há pouco que a gente ouviu, é essa tranquilidade em relação ao ataque. Você percebeu isso também, né, Ed? O Matheus Santos falou que, o ataque tá tudo bem, tá tudo certo. Eu discordo plenamente. Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem insistido em falar aqui que se existe uma fatia do time do Náutico muito problemática ao longo dessa temporada, é exatamente o seu setor ofensivo. Claro que teve problema com lesões, como esse caso do Bárcia. Esse caso do Bárcia realmente chama muita preocupa, atenção, né? Não é porque, puxa, havia a possibilidade dele entrar, dele ser aproveitado, pelo menos no próximo jogo. Não, e a gente tá falando de um jogador que despertou a atenção no momento que ele foi contratado, né? Jogador que acendeu expectativas da torcida. Porque a gente sabe que se o Bárcia joga a bola que ele tem, ele ajuda muito. Só que desde a época do Sport, aí há 3, 4 anos atrás, que o Bárcia é um jogador que é muito atrapalhado pelas lesões que tem, né? O Sport não está sendo feliz com esses jogadores que passaram pelo Sport, né? Porque Raiva Negas não acerta. O Rai teve um lance no clássico, mesmo né? Independente da lesão, ele não começou bem. As partidas que ele entrou deixou muito a desejar, mas tudo bem, poderia pegar ritmo, poderia estar melhor, não fosse a lesão. E o Thiago Lopes, meu amigo, é uma contratação que é uma grande incógnita, né? E muito porque ele não fez questionada. absolutamente nada no esporte, né? Não, no Sport, nas últimas passagens pelo Vitória. Então é um jogador que vem de temporadas ruins, né? E a gente fala aqui apenas do profissional. De fato, foi uma contratação extremamente questionável. Agora, tem um ponto também de um histórico que é preciso ressaltar. O Thiago Lopes, ele foi revelado no Coritiba. E lá no Paraná, no estado do Paraná, no Coritiba, no Paraná Clube também, ele chegou a trabalhar com o Alan Al. Então, isso denota que foi uma contratação com muita influência do treinador do Náutico nesse momento. Dizendo assim, olha, conheço o jogador, sei que ele não está vivendo um bom momento, mas acho que posso extrair o melhor dele. Então, existe uma confiança nessa contratação, pelo menos denota-se uma confiança muito grande do Alan Al na contratação do Thiago Lopes, até pelo histórico entre esses dois nomes. Mas tomara que ele consiga reencontrar um bom futebol com a camisa do Náutico e possa ajudar. É um jogador polivalente, mas de fato, muitos questionamentos a respeito da contratação dele, viu, Ed? Agora, eu tenho ouvido você falar sobre a situação do Lohan. Isso. Esse tal de tempo indeterminado para ele voltar, significa o quê? Que ele vai demorar a voltar, é isso? Rapaz, veja, não quiseram estipular um prazo, né? A informação que eu tive é que não houve um prazo. Ninguém quis colocar um prazo para o retorno do Lohan. E nem se especificou também o tipo de lesão, o grau da lesão. Mas certamente, Ed, quando a gente vê tempo indeterminado para qualquer coisa, vamos lá, uma obra pública, a gente vai requalificar essa rua aqui e o tempo da obra é indeterminado. Então já é um negócio para tipo assim, ó, se prepare, porque o negócio pode demorar por aqui. A gente também não consegue precisar. Então fica essa expectativa em relação ao Lohan. Me pareceu um tempo indeterminado, quando se usa essa frase repetindo, que ele vai demorar um pouquinho para voltar, viu, Ed? E é um jogador que atuou várias e várias partidas aí no Náutico. Eu tenho a impressão que foi um dos que mais atuou, não é? Se a gente for pegar desde o começo do ano, é um jogador que a gente pode considerar titular do Náutico.
É verdade. Por atuações Participou recorrentes. de muitos jogos. Exato, a maioria dos jogos. Então, é um tempo indeterminado, como você bem falou. Ninguém estipulou esse prazo de retorno, mas o Lohan, ao menos, eu enxergo de seguinte maneira, viu, Ed? Se o Náutico não tivesse o Souza à disposição, como já tem, a ausência do Lohan seria muito mais sentida. Pelo menos agora chegou um jogador com status de titular para fazer essa função que o Lohan faz no meio-campo, a cabeça de área. E o Souza a gente já viu que mesmo sem tanto ritmo de jogo, já contribuiu bastante com o Náutico no clássico de quarta-feira. Sobre o Lohan, 12 partidas com a camisa do Náutico nessa temporada. 12 dos 17 jogos o Lohan participou com a camisa alvirrubra. 17 não, 18. 12 dos 18 jogos do Náutico na temporada. Bom, então, só reforçando o que você falou nessa nossa resenha, não há previsão também para as estreias de Gustavo Maia e Thiago Lopes? Não, né? não. São jogadores que o próprio Alan Al falou na entrevista coletiva que estão com pouco ritmo de jogo, estavam sem atuar, estavam sem tanta minutagem, então eles vão aprimorar um pouco a parte física para ficar à disposição. Mas isso não deve demorar tanto não, viu, Ed? Não é como se fosse um jogador que está parado há muito tempo, vai precisar passar por uma pré-temporada. Não é o caso. Mas, a princípio, para esse jogo contra o CRB, eles não devem ser relacionados. Esse negócio de tabu, estatística, a gente gosta de falar nisso, mas o que vale é a bola rolando. Mas essa história de tabu do Náutico não ter perdido para o CRB ainda no Nordestão, é para levar em consideração? Isso ajuda em alguma coisa? Sinceramente, Ed, eu gosto dessas estatísticas para jornada, assim, você falar ali antes do jogo, Se você é um viajante urbano que gosta de grandes cidades e sempre está procurando o que fazer quando chega na capital paulista... Tua charada. Na verdade, isso não entra em campo, né? O retrospecto é positivo, sim. O Náutico nunca perdeu pro CRB na Copa do Nordeste. Mas a história do jogo de domingo vai acontecer domingo, independente do que aconteceu no passado, sabe? É uma estatística relevante, o torcedor ganha confiança com esses números, mas, acima de tudo, pro Náutico conseguir uma vitória, seja contra o CRB ou qualquer outra equipe dentro de casa, é preciso melhorar um pouco esse futebol, principalmente na Copa do Nordeste, viu, Ed? Ok, Antônio. Ok, e mandando um abraço, Ed, pro Ricardo Melo, secretário de Cultura do Recife, que tá escutando a gente, alvirrubro, ligado aqui na Rádio Jornal. Um abraço ao secretário, obrigado pela audiência. Valeu, Antônio, um abraço. Você Valeu, acaba Ed. de ouvir, torcedor pernambucano, a sexta-feira alvirrubra, aqui no Bola Rolando.